Sejam bem-vindos a mais um podcast da NTT Data. Eu sou Leis Knauber, de Sales Operations da NTT Data, e eu tô aqui com os meus amigos e colegas de longa data de NTT, acho que todo mundo tá aqui há bastante tempo. Diogo Brito, Rodrigo Krieger, que vocês já conhecem, e hoje a gente trouxe a Cristiane Motim. Cris, se apresenta pra gente, já que você tá aqui a primeira vez. Eu sou gerente de produto do suporte do Guepardo. Estou na empresa já há 13 anos, né? Já estou há um bom tempo aqui. Trabalho desde o início com o Guepardo, então conheço bastante esse mundo do Guepardo. Então você vai ter bastante para falar com a gente, né? Sim, Bom, bastante. e hoje o tema, né, é sucesso do cliente. É um tema que está sempre em alta, porque o mundo está cada vez mais complexo, os consumidores estão cada vez mais exigentes. Cris, na sua perspectiva, quais as estratégias que estão realmente fazendo a diferença para alcançar esse sucesso que tem nos dias de hoje? Hoje eu entendo que o compromisso com o atendimento do cliente, ele deve fazer parte do DNA da empresa. Então, todas as equipes, elas precisam estar focadas, nesse comprometimento. E porque hoje um cliente, quando ele compra um produto, muito se fala disso, né? Que ele não compra o produto em si, ele compra uma experiência, né? Porque hoje nós temos muita facilidade de compras de produtos, né? Essa evolução que nós tivemos. Então hoje nós tratamos basicamente da experiência que o cliente tem. Então imagina um cliente comprando um produto como um Guepardo, que é um software de gestão tributária. Um software complexo, um software que tem toda a complexidade tributária brasileira, que tem mudanças diárias. Então, ele espera que a experiência dele seja boa, seja é, personalizada, que ele tenha um bom atendimento. Então, Ah, essas são as expectativas dele. legal. E assim, pegando um gancho nisso que você falou, Diogo, eu sei que a gente tem o hábito de coletar, né? Sou dessa área, eu tô sempre junto com vocês nisso, de coletar o feedback dos clientes pra gente garantir, né, que o Guepardo sempre esteja atualizado, a gente sempre esteja no melhor, né? A gente Sim. sempre proporcione para os clientes o melhor. Uhum. Você consegue me explicar um pouquinho melhor desse processo? Como que esse processo de coletar não só os feedbacks, mas assim, para realmente conseguir entregar o melhor para o cliente? Como que funciona isso? Sim. Então, como a Cris comentou, né? Nós entregamos ali uma solução que é bastante, naturalmente ela já é bastante tensa, né? As entregas, né? Fiscais, enfim. Então, é importante que a gente esteja sempre alinhado com a necessidade do cliente. Então, esses feedbacks, eles trazem a necessidade mais pujante ali do cliente. E também nós temos outros pontos ali que não é só o que o cliente está necessitando, tem o que o mercado, né, demanda, questão da inovação, e tem também as questões do próprio fisco, né, que ele traz as novidades, né, as necessidades ali fiscais. Então, tudo isso a gente busca colher, né, com os feedbacks e as demandas, e aí a gente vai fazendo essas evoluções dentro do software. Só complementando o que o Diogo falou, hoje no suporte, no Guepardo, né? Focado na área Uhum. de suporte, nós temos a equipe de Customer Success, que a gente faz uma escuta ativa com o cliente, exatamente para ter esses feedbacks, porque eles são muito importantes para a evolução do produto, para a evolução do atendimento mesmo, para feedbacks para a nossa equipe, de como como está sendo a interação do cliente com o consultor que faz o atendimento direto. Também no fechamento de um chamado, nós temos as avaliações. Uhum. Então, essas avaliações, quando nós temos uma avaliação baixa, nós também vamos lá ouvir o cliente numa escuta personalizada com ele, entender pontualmente qual foi a necessidade qual foi o problema que causou aquela avaliação. Então, procuramos pontos de melhorias, pontos de mudança de processos, evolução da equipe mesmo, personalizada. É um processo bem complexo, né? Bem Bem longo. Até complexo. era o que eu ia te perguntar agora na sequência. Como é que, né, a NTT faz? Porque não é só o feedback, aquele feedback de pesquisa, enfim, né? É a escutativa. Como que funciona esse processo, né? Como que é esse processo no geral? Como que a gente faz no detalhe? Então, eu acho importante e relevante a gente
trazer isso para quem está ouvindo, porque acredito que quanto mais próximo a gente tiver do cliente, quanto mais a gente ouvir ele, melhor a gente consegue desenvolver Sim. as soluções. Bom, e eu fiquei com uma dúvida, daí a gente conversando assim, acabei ficando uma dúvida sobre quais as melhorias e como que a gente identifica as melhorias para implementar no Guepardo, né? Tem um processo que a gente segue, um processo específico que a NTT Data segue para identificar qual que é a área mais crítica, como que a gente garante que, né, que essas atualizações estejam alinhadas com a real necessidade do cliente. Temos algumas iniciativas com relação a isso, né? Primeiro, igual eu comentei, né? O fisco, ele traz essas demandas, assim, bem diretas. A gente consegue ter um cronograma, né, das entregas fiscais. Então, isso é um dos pontos que a gente precisa estar sempre atento. E aí, assim, os clientes também, hoje o Guepardo, por exemplo, ele é uma solução que ela está em todos os segmentos, então, em todos os estados, então ele é muito abrangente. Então, às vezes, algum cliente ele, vai iniciar uma operação em determinado estado e bate a nossa porta, né, também trazendo uma demanda dele específica que às vezes para ele era nova, mas que no passado a gente já atendeu em outro cenário, enfim. Então, esse é um dos pontos que possibilita que o Guepardo esteja sempre alinhado com as necessidades, né? E aí, fazendo um contraponto ali com as avaliações, que a Cris comentou, né, as avaliações no Customer Satisfaction, enfim, das pesquisas mesmo como um todo, hoje nós já estamos, assim, orgulhosamente, assim, com um Customer Satisfaction de 97%, né, dos atendimentos. Então, isso mostra que esse olhar, né, nessas esferas, assim, da parceria com o cliente e o governo, que a gente olha, além do nosso time de pesquisa e desenvolvimento, né, trazendo essas inovações, está fazendo sentido, assim, a gente está conseguindo entregar realmente o que se espera. Legal. Bom, a gente começou a falar agora inovação, né, é algo que a gente fala bastante aqui. Agora eu vou passar para você, Krieger, o nosso mestre, doutorando. Vamos lá. Em AI, especialista. Falando de, né, inovação tecnológica, como que a gente pode integrar essa inovação tecnológica na manutenção e na melhoria contínua do sucesso do cliente? Hoje é importante ressaltar que a divisão de desenvolvimento de produtos da NTT Data tem uma célula dedicada a pensar em inovação. É o principal propósito dessa célula e é o que está hoje sobre minha responsabilidade da empresa, né? Então, meu trabalho é fazer isso, né? O tema tributário no Brasil, eu diria que talvez de uma empresa, assim, se tem algo que a empresa realmente quer manter isso em ordem, é a parte tributária, né? Ao mesmo tempo, não se é desejado por ninguém que isso tome muito tempo, ou seja, muito caro, e se torne, de fato, um problema para a empresa lidar com isso, até porque a inovação tecnológica não deveria ser só nossa, né? Também deveria ser a preocupação de todos os clientes. Então, assim, a preocupação que temos enquanto desenvolvimento de produto é atender ao fisco, atender a tudo que o governo nos pede por meio de um software, por meio de uma solução fiscal, que vai facilitar a vida dos clientes ao utilizar esse software, ao mesmo tempo que nós aqui do time de inovação garantimos que essa solução também acompanha a evolução tecnológica e também acompanha as próximas ondas de tecnologia que ou já chegaram ou estão por vir, né? Agora a gente está vivendo a era da AI, do blockchain, coisas assim, né? Mas eu, por exemplo, comento que se a tecnologia avançou muito nos últimos 5, 10 anos, nós vamos ver um avanço ainda maior daqui para frente, que a própria AI vai fazer isso tornar muito mais rápido, né? Então, assim, inovação hoje é algo inegociável para nós. Assim, tá através de uma célula específica para isso, né? A gente leva isso não só para o desenvolvimento de produtos, né, como atendimento ao cliente, como também até para todos os projetos que a empresa desenvolve.
A gente tem conversado bastante, né, sobre isso, sobre IA generativa, enfim, não sei se eu posso perguntar já sobre isso, se você Vamos lá, pode contar. vamos lá. É uma conversa de bastidor que a gente teve aqui, que a gente sempre tem dentro da empresa. A IA generativa privada, como é que tá Sim. isso? Como é que... Acho que uma preocupação que as empresas têm em trabalhar com IA generativa hoje é se o meu dado vai ser utilizado para treinamento de IAs que são fornecidos por meio público, né? Por exemplo, ChatGPT, por exemplo, Gemini e assim por diante, né? Os principais fabricantes hoje, primeiramente, eles já trataram essa questão da privacidade, trataram no sentido de que o cliente dá ou não o consentimento de que o dado pode ser utilizado ou não. A SAP já resolveu isso, a AWS, a Microsoft também já resolveram isso, né? A visão que a NTT Data possui, não só a questão de coletar o consentimento do cliente, a linha de pesquisa e desenvolvimento da empresa consiste em entregar aos clientes a própria inteligência artificial generativa, que rode no hardware dele, com o suporte dele, com os dados dele, ou seja, a informação nunca sai da empresa para poder desenvolver um modelo de linguagem que suporte a inovação da própria empresa, né? Essa pesquisa, por enquanto, ela está mais restrita ao Japão e aos clientes que operam lá, né? Mas é interesse da empresa trazer isso para outras bases também, né? Então, logo a gente pode tratar com os clientes a implementação da própria IA generativa, vamos falar assim, né? Isso vai ser bem bacana, né? Porque um dos maiores medos é justamente a segurança. E um medo, assim, a própria NTT Data é uma empresa que se preocupa com Sim. o vazamento da própria informação, vamos falar assim, né? A gente, o nosso trabalho aqui, a gente lida com informação de cliente o tempo todo, né? Exatamente. Então, assim, nós, por exemplo, somos restritos de utilizar algumas IAs generativas. A gente Sim. não pode. Isso por contrato, por questões jurídicas, a gente não pode. Mas, ao mesmo tempo que precisamos acompanhar a inovação tecnológica, a empresa já está fazendo rollout da própria solução de IA generativa em todas as plantas para assistência de programação. Inclusive no Brasil, logo a gente vai ter isso rodando nas nossas divisões de software e projetos. Aí vamos passar a poder utilizar desenvolvimento de código assistido por IA generativa, onde a gente pode usar qualquer informação, inclusive a de cliente, porque essa IA generativa é da empresa, ora no nosso hardware e protegido. A gente não corre risco de Fechada. vazamento. Exatamente. Tô esperando as minhas soluções. Tô esperando que o marketing tá precisando. Vamos lá. Bom, né, a gente falou ali um pouquinho, você falou, né, que você tá com essa... Você é responsável por essa área que só cuida disso, né, que só olha para isso. Então, como que a gente garante, né, falando no fiscal brasileiro, é tudo muito complexo, né, o regime tributário brasileiro é muito complexo, é muita coisa, é muita lei, enfim, muita data. Como que a gente garante que o Guepardo, né, e os 9, a gente tem ali os 9 componentes dele, ele esteja sempre à frente das soluções do mercado, das outras soluções, e como que a gente faz para ligar a inovação com esses produtos e serviços e superar a expectativa dos clientes e, assim, e trazer soluções que realmente não sejam tão fáceis assim de concluir, né? Que a gente realmente precise dessa parte da IA. Para ter longevidade da solução, né? Assim, como eu falei, não existe... inovação é inegociável se você pensa em longevidade, né? Então, se a gente quisesse resolver o problema, vou dar um exemplo aqui, né? Resolver só o problema da ECD e da ECF, acabou, né? Ou só o problema da REINF, ou só o problema da SPED de contribuições. Hoje, por exemplo, os clientes já estão pensando em dar o próximo passo tecnológico do RP, que é ir para um S4 em nuvem, privada, que segue modelos de desenvolvimentos diferentes, que podem ser escalados para outras soluções também, né? E até mesmo para nós podermos acompanhar essa mesma onda, né, e entregar o mesmo nível de qualidade que os clientes têm no SAP, o mesmo, para não dizer até superior em alguns casos, né? Sim.
é que a gente tem pessoas dedicadas para discutir justamente como os futuros desenvolvimentos precisam ser endereçados, de modo que a gente garanta que atuais e futuras tecnologias estejam pelo menos pensadas em serem embarcadas nas próximas versões do Guepardo, né? Não só do Guepardo, como de todos os módulos quando eu falo Guepardo Tax, né? Mas de todos Sim. os módulos Os 9 módulos. que a marca possui, né? Legal. Até já tem alguns casos de uso, né? A gente já tem alguns casos aplicados, a gente conversou Sim. recente sobre isso, né? Assim, falando de inovação e sucesso do cliente, você e o Krieger têm que andar de mãos dadas, Sim, porque, sim. né, isso é muito interligado. Então, na tua visão, Cris, qual que é a importância de um atendimento eficaz nesse cenário? E, assim, eu acredito que a gente tem que ter uma visão 360 do atendimento dentro da empresa que abrange todas as áreas. Ou é suficiente a gente ter só ponto de contato externo? Como que funciona? Como que a gente pode fazer? A visão 360 é imprescindível. Então, o contato do cliente, desculpe, ele começa desde a venda, né? O contato e o compromisso com o sucesso do cliente, ele começa desde uma venda até o atendimento de um suporte técnico, de um pós-venda. Então, o nosso suporte, ele também está interligado desde a criação de um projeto, toda a entrega do projeto, todas as melhorias envolvidas nesse projeto. Então, com isso, o nosso sistema evolui. Então, isso mostra também como as áreas estão todas interligadas. Então, a gente está sempre junto nessa, e todo mundo tendo que ter essa visão 360 de todo o processo e de todas as melhorias que envolvem e todos os clientes, né? Os clientes novos, os clientes que a gente já tem ali ainda. Então, essa é a ideia do... Acaba escutando todo o ecossistema, né? Exatamente, todo o ecossistema. Essa é a palavra que me faltava. Participa, né, da evolução ali, escutando, né, desde o início do projeto até o final ali, vai agregando, né, essa escuta. Agora eu vou fazer uma pergunta um pouco, né? Vamos lá. Que comecem as polêmicas. Que comecem as polêmicas. Agora a gente vai ser um pouquinho polêmico, né? Vamos um pouquinho mais longe, relacionando ali, né, o sucesso do cliente, necessidade de uma abordagem holística no atendimento, implementação de tecnologia inovadora. E aí, Krieger, como é que a gente garante que a tecnologia só apoie, mas que ela não substitua o ser humano? Sim, esse tema é bastante polêmico. A visão que eu vou falar em 2 níveis, né? Em 3, na verdade. Eu, enquanto ser humano, eu, enquanto pesquisador da área, e eu, enquanto profissional da NTT Data. Mas nas 3 esferas, eu sustento a ideia de que inteligência artificial vem para somar, vem para ampliar as capacidades que o ser humano tem. Ela nunca deveria vir para substituir. Essa é a primeira premissa. Essa visão também é compartilhada pela SAP e pela NTT Data, né? Mas a gente tem casos de inteligência artificial que eventualmente está substituindo o trabalho humano, transformando algumas profissões, etc. Aqui eu vou fazer uma pergunta para o Diogo e para a Cris sem combinar, né? De todos os chamados que a gente tem hoje voltados para o suporte do Guepardo, né? Se a gente tem condição hoje humana de poder investigar e aferir no detalhe tudo que o cliente passa para nós hoje. Mas é complicado, né? Sem chance. Sem chance. Isso vai muito de encontro com o que eu falei da gente ter a escuta do cliente, né? Cada cliente tem a sua particularidade e uma IA não vai entender essa particularidade. E a questão é, o problema que o cliente passa ali no chamado, muitas vezes é só a pontinha do que de fato aconteceu ali, né? E se a gente fosse colocar somente humanos para fazer ali, né, para investigar, ir além, falar uma visão muito rasa, falar né? com um cliente, falar com 2, falar com o analista, falar com o basis, falar com o desenvolvedor, assim, o nosso time de suporte seria talvez 5, 10 vezes maior do que é. E aí seria um custo proibitivo para o cliente. Aí tem uma redução enorme de custos, né? E é aí que a inteligência artificial tem que ir. Ela tem que ampliar o nosso escopo de atuação. Então, assim, é bem isso. A inteligência artificial vem para somar. Ao mesmo tempo que quem decide o que a inteligência artificial faz e o que o humano faz é o ser humano. Exatamente. Somos nós. E aqui já não é mais o Krieger falando. Aqui é lei. Tá sendo discutido no Brasil e alguns países, inclusive, já
já foi discutido. O Brasil vai aprovar o marco legal da inteligência artificial. Espera-se que entre esse ano e o próximo, né? Então, além de reforma tributária, senhores clientes, vocês vão ter preocupação com o marco legal da inteligência artificial também, né? Mas um dos tópicos do marco legal é que o ser humano precisa estar sempre acima. Nunca pode estar abaixo. Uma inteligência artificial que supere o ser humano, ela é proibida de ser utilizada. Tem que ser uma ferramenta É o que diz a lei. É isso, né? Bom, considerando a importância da interação humana e da implementação de tecnologias inovadoras, como que a NTT Data garante que a equipe esteja preparada para usar essas tecnologias de uma maneira eficaz? Como que a gente treina a equipe? Porque, né, como o Krieger falou, a gente tem ali a IA, a gente tem a tecnologia, mas a gente precisa do ser humano operando ela. Como é que a gente está treinando esse pessoal, né, que vai atender, que vai criar, que vai trabalhar com essas questões no dia a dia? Sim, trabalhando no ramo da tecnologia, né, os times, eles não têm como parar de se preparar, né? Então, acho que o principal ponto com relação a isso a gente tem um olhar muito profundo, assim, com essas tendências, novas tendências, e os times, né, vão se adaptando, a gente vai preparando conforme as necessidades, vamos dedicando pessoas para fazer essa preparação, tanto independente se é de, né, uma frente de IA ou se é alguma outra frente dentro do SAP, exatamente para garantir que os clientes, né, quando eles tiverem uma necessidade de consultoria, que a gente esteja à frente, né, para poder dar a resposta, que é exatamente isso que os clientes querem, né? Muitas vezes, nesse trabalho de consultoria, o cliente ele não quer, ele precisa saber a verdade do que está acontecendo, né? Então, se as equipes não estiverem preparadas e nós não estivermos sabendo, né, o que tem de novidade, eles vão acabar ficando sem receber a melhor solução. Então, a gente tem um preparo, com certeza, com relação ao treinamento, preparo e adaptação dos processos. Porque até a gente precisa, você precisa manter o atendimento personalizado, né? Por mais que a gente tenha as tecnologias ali para auxiliar a gente a resolver os problemas mais rapidamente, a gente ainda precisa manter o atendimento personalizado, o atendimento humano, né? Eu acho que isso é muito importante pro consumidor, pro cliente. A gente, como cliente, né, gosta disso, então... Quem nunca, né, se deparou com aquele chatbot lá, né, aquelas perguntas robóticas, enfim, ninguém gosta daquilo, né? Então, exatamente. É isso que você disse. Como é que, né, a gente mantém isso. Bom, para encerrar o nosso bate-papo aqui, que tá bem bacana, eu acho que se a gente fosse falar sobre isso, sobre né, sucesso do cliente com AI, com toda a tecnologia, a gente poderia, né, ficar horas aqui. A gente teve outros podcasts, tem outros assuntos também importantes, relevantes. Queria fazer então a última pergunta, que para cada um de vocês me falar quais são os maiores desafios e as maiores oportunidades que a gente tem na busca pelo sucesso do cliente. Sim, eu acredito que o desafio realmente, eu acredito que é estar próximo do cliente. A gente precisa estar próximo para poder saber o que é a demanda, que muitas vezes o que é uma necessidade de um cliente não é do outro. Então, só estando ali próximo, né, buscando, tendo um relacionamento sincero ali, a gente consegue entender e dar a melhor solução. Então, acho que essa proximidade, né, essa franqueza com o cliente para dar a resposta, nem sempre o cliente recebe a resposta que ele quer. E é isso que ele espera quando ele faz a contratação de uma consultoria. Eu acho que esse seria o ponto principal, ao meu ver, né? Essa proximidade e um relacionamento sincero ali com o cliente. Matou, né? Falou tudo. Concordo meio com o Diogo. Talvez para complementar, assim, os clientes têm desafios diferentes, como o Diogo comentou, né? Mas falando da camada tecnológica, como que a gente entrega uma solução adequada para atender diferentes problemas que os clientes têm, mas com prazos curtíssimos, o dinheiro é o mesmo, a gente não vai ter mais ou menos dinheiro, e também não vai ter mais ou menos tempo, né? Como que a gente consegue fazer tudo isso funcionar para múltiplos clientes, de maneira que a gente
garanta os 97% de customer satisfaction, né? Sim. Acho que essa mesma pressão também existe do lado de lá, do lado do cliente, né? Uhum. Então, acho que o grande segredo de manter tudo isso bem orquestrado, né? Como o Diogo falou, entender bem a dor do cliente. Colocar pessoas e tecnologias adequadas do nosso lado, de modo que a gente consiga atender a dor do cliente rapidamente e de maneira assertiva. E, ao mesmo tempo, ter isso em escala, funcionando em múltiplos clientes de uma maneira bastante harmoniosa. Uhum. Bacana. É bem desafiador pensar dessa forma, porque hoje o cliente quer que você tenha proximidade dele, né? E com a nossa grande quantidade de clientes, nós não conseguimos ter uma proximidade com todos os clientes. Então, a gente acaba utilizando a proximidade de uma estratégia definida com alguns clientes para aplicar em outros. Então, a gente acaba aprendendo com as experiências que a gente tem com aqueles clientes que acabam exigindo mais, né? Uhum. E tem outros clientes que a gente sabe que não são tão exigentes, não tão próximos da gente, né? Eles têm uma forma de lidar diferente, uma forma de... É que cada cliente acaba sendo único, né? Então a gente Isso. consegue, enfim, a gente consegue atender cada um de uma maneira diferente, personalizando isso. Isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada por assistirem até aqui. Caso vocês queiram saber mais sobre o Guepardo, sobre a NTT Data, acessem o nosso QR Code ou vejam aqui o link na descrição. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado. Obrigada. Obrigado.